Muito bem-vindo. Aqui você está no Hammer Podcast, um podcast para falar com você que é empresário, que é empreendedor, que busca crescer nesse mercado tão desafiador, um mercado onde existe muita solidão. Esse episódio aqui, esse podcast é para você. Meu nome é Daniel Torres e vou estar com você aqui, direcionando aqui os nossos convidados, tá bom? Então, já se inscreve no canal, já deixa o like já. Não, mas e se eu não gostar? Não tem problema, depois você aperta o dislike. Não tem crise. Então, esteja aqui conosco e a gente já fala sobre um assunto muito interessante. Mas antes, vai ter uma palavrinha aqui sobre os nossos patrocinadores. Quero apresentar para vocês, então, a RBG Com, a empresa patrocinadora aqui do podcast, Rame Podcast. Faz brindes corporativos, faz kits onboarding, uma empresa maravilhosa aqui na região do ABC. Então, você pode entrar em contato com eles, é uma empresa fantástica da Tati e vai te atender de forma extraordinária. E hoje eu estou aqui com o Fábio Boldrini, da BLDN Assessoria em Marketing, uma empresa maravilhosa, e a gente vai falar hoje sobre marketing, mas não é um marketing qualquer, é o marketing do mundo real, tá? Para parar com enganações. Fábio, muito bem-vindo, Obrigado, uma honra Daniel. ter você aqui. Obrigado mesmo pelo Se apresenta convite. melhor aqui para o nosso pessoal. Bom, a BLDN é uma empresa de assessoria em marketing, e aí nós trabalhamos com vários pilares dentro do marketing digital, Uhum. com um ecossistema completo, que envolve vídeo marketing, tráfego, CRM, automações, e a gente trabalha com um nicho amplo de empresas, fazendo o marketing que vende, e o marketing real, É isso. sem enrolação, sem firula, eu costumo dizer, porque hoje a gente tem um mercado desafiador dentro dos negócios e marketing e vendas precisam estar conectados. Então eu falo que se a gente não tiver essa sinergia, há um problema grande e de resultado. Então a BLDN ela tem esse core de trabalhar o marketing em si, mas sempre alinhado também com vendas, que é o nosso principal objetivo. Cara, eu acho que esse é o sonho de todo empresário, todo empreendedor, é juntar esses dois, né? Porque a gente vê muito no mundo corporativo justamente essa briga, né? Ah, a responsabilidade do marketing que não trouxe lead. Aí o marketing fala, não, a culpa é dos vendedores que não estão conseguindo vender. E aí a empresa ela faz essa fusão, ela consegue trazer uma métrica, consegue mesclar esses dois setores. É isso? Exato. A integração entre marketing e vendas é Uhum, necessário e é fundamental, e é isso que vai definir o resultado final. certo. Porque muitas vezes o marketing, com a possibilidade que a gente tem de geração de leads, de oportunidade de negócio, isso acontece, mas depois, no momento da ativação comercial, se não tiver alinhada com um bom atendimento, com o atendimento que leve esse lead, né, essa oportunidade até o momento de conversão, se isso não está alinhado, a gente perde aquele ótimo lead gerado. Então, eu falo que o marketing e vendas estão alinhados na mesma importância. Certo. O marketing precisa estar muito bem feito e o comercial muito bem alinhado para trabalhar esse lead. Se você tiver um lead ruim e um comercial muito bom, não tem milagre, não tem conversão. Uhum. E se você tiver um marketing muito bom e um comercial ruim, você também não tem conversão. Então eu não consigo pensar em uma estrutura que não tem o alinhamento do marketing com vendas. Caramba. E me fala, eu acredito que essa percepção tua vem de algum tempo de mercado. Você já está no mercado há um bom tempo, né? A empresa já existe há um bom tempo. Sim, e a gente foi percebendo ao longo do tempo que as empresas dedicavam muita energia no marketing e deixava o comercial de lado. Então, poxa, coloca um atendente, alguém desqualificado no comercial. E aí, quando a gente percebia todo o trabalho que era desenvolvido e o resultado que muitas vezes não atingia o que a gente tinha de expectativa, a gente percebeu o gargalo. Peraí, como assim? Todo esse trabalho que nós estamos fazendo, isso não está gerando resultado na ponta? Vamos entender o que está acontecendo. Uhum. E aí, quando a gente começava a observar como que são as conversas, quais são os gatilhos, poxa, era um tirador de pedido, não era um vendedor. O marketing já tinha feito todo o trabalho, ele só ia lá e. É isso, porque eu entendo. Qual que é a grande missão que a gente tem? Uhum. Poxa, eu preciso usar esse investimento que o cliente nos dá, esse valor de investimento em agência, em anúncio, mas levar para o time comercial dele o mais qualificado possível, para que ele tenha mais agilidade e mais assertividade na conversão. Meu papel não é levar qualquer coisa, porque aí não é um bom trabalho. Sim, Então eu sim. tenho métricas para definir o que é um bom lead chegando na ponta. E ele chegando na ponta tendo um atendimento ruim, o cliente perdeu dinheiro, ele rasgou literalmente dinheiro. Por isso que o atendimento, na minha visão,
ele é tão importante quanto a geração de lead. Se não tiver esse alinhamento, e eu vou te falar que isso é um cenário comum nas empresas, de você perceber o gargalo no comercial, não é nem no marketing. E muitas vezes, olha só que interessante, muitas vezes o próprio cliente, ou o potencial cliente que chega até a gente, reclama da agência que está atuando com eles. Sim. Eu falo assim, não, mas espera aí, deixa eu entender, me passa um relatório para eu saber o que de fato está acontecendo. E quando eu enxergo, quando eu vejo o relatório, eu falo, não tem problema aqui. Mas como que é seu atendimento? Ah, não, o atendimento é uma pessoa que a gente tem há um bom tempo, Cara, isso é muito comum. não profissionaliza o comercial. É isso. Esse é o ponto. Não profissionaliza o comercial, né? E aí você tem. E aí eu quero deixar claro para você que está assistindo a gente que existe uma diferença muito grande entre vendedor e tirador de pedido, entre vendedor e atendente, né? E hoje, mais do que nunca, a gente precisa realmente de vendedores no mercado. Pessoas que estudem venda, que estudem pessoas, que entendam do produto para poder fazer o atendimento. Eu entendo que dentro desse mundo digital que a gente está, tem muita coisa que a IA vai fazer. Mas essa questão do relacionamento, né, vai ser cada vez mais um diferencial. Vamos colocar assim? Olha, o que você falou para mim faz assim todo sentido. Quando a gente fala de atendimento, parece que é algo básico, né? Fala assim, ah, não, ter um bom atendimento. Não, o bom atendimento hoje é o motor de conversão. Quando você vai no restaurante, você pode ter um prato ali que, poxa, talvez não seja o melhor prato, a melhor comida, Uhum. mas aquele garçom que te atende, te chama pelo nome, conversa com você. Como que tá, Isso. Daniel? Tá sendo bem atendido? Não tá? Tão precisando de mais alguma coisa? O atendimento ganha você. Uhum. E muitas vezes você vai no restaurante que o prato é maravilhoso e o atendimento horrível. E aí você perdeu o cliente por conta do atendimento, não por conta do produto ou do serviço que você tem. Sim. E esse é o ponto. O produto e o serviço, se ele é bom e você tem um atendimento ruim, você perdeu tudo. E também faz parte do marketing, não é isso? Totalmente. Porque hoje a gente vê muita pessoa falando de marketing digital. E é importantíssimo estar posicionado na internet. Depois você pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Da importância para o empresário, empreendedor, ter sua marca registrada na internet, bem posicionada. Mas o marketing é muito mais do que ter uma landing page, alguma coisa assim, um site. É muito mais que isso, não é isso? Sim, muito mais amplo, Daniel. Eu costumo falar para os clientes que quando a gente entra numa empresa, primeiro que não se vende nada antes de você fazer um diagnóstico. Como que eu vou vender algo que eu não sei qual é a sua dor, seu desafio, como que você está naquele momento? Eu preciso sair de um ponto A e ir para o ponto B. Perfeito, é isso. Para eu ir para o ponto B, eu tenho que saber como que você está. Então eu preciso de um diagnóstico. Uhum. Nenhum médico te receita um remédio sem antes fazer uma avaliação. Sim. Né? Então, fazendo a avaliação, a gente percebe muitas vezes onde o marketing pode estar inserido. Será que às vezes é um marketing de influência que é importante para aquele nicho, de você levar influenciadores para o negócio dele primeiro e não trabalhar tráfego pago para não rasgar dinheiro? Então, o marketing ele tem possibilidades infinitas, né? Então, de acordo com o diagnóstico que a gente faz inicialmente, a gente vai expandindo e vendo que, obviamente, o que cabe no orçamento de um cliente para que seja feito, mas não olhando o digital. Porque, e as ações offline? Exato. Que muitas vezes as pessoas acham assim, não funciona mais. Funciona, e funciona muito bem. Funciona muito bem. Até porque a cara é muito diferente do que um atendimento que não é humanizado e frio. E a gente vê grandes players humanizando marcas, né? Então, antes você tinha ali só uma marca, um slogan, e agora pessoas assumem ali a posição. Por quê? Porque pessoas compram de pessoas. Perfeito. Pessoas se conectam com pessoas. Se conectam com pessoas. É isso mesmo. E você acabou de falar uma coisa, eu vou dar um exemplo do Adib, que é da farmacêutica. Sim, sim. Né? Se você entrar nesses perfis como o dele, ele tem muito mais engajamento, tem muito mais movimento do que o próprio perfil da empresa. Por quê? Porque eles são a cara do negócio. E às vezes não, a grande maioria das vezes, você começa a se conectar tanto com a pessoa e com a rotina, com os bastidores, com os valores, com os princípios, que você não compra pela empresa. Você compra pela referência da empresa, que é a pessoa que está por trás dela. E faz sentido dizer que a partir daí
o preço não é mais o diferencial, né? Algumas pessoas acabam comprando até mais caro por conta desse relacionamento. Totalmente, totalmente. Porque o que que é o que que é, na verdade, o que que é valor e preço, né? Quando você, e aí se eu fosse uma farmácia Uhum, e eu enxergo tudo aquilo que é feito nos bastidores, a preocupação que é passada, e isso é percebida. sim. Eu só consigo ter certeza quando eu de fato viro um cliente, mas Uhum. aquilo que é passado e percebido me dá tanta segurança, me passa é, uma sensação de, poxa, eu tenho apoio, eles vão me ajudar nesse processo, eles estão de fato preocupados. Inclusive, hoje saiu uma nota dizendo que naquela região, acho que de Minas, que teve eu não sei se foi um deslizamento, eu não sei o que aconteceu, Uhum. eles vão assumir boa parte do investimento das redes ou das farmácias, enfim, que tiveram prejuízo. Caramba, olha isso. Então, olha só o nível de preocupação, né? Uhum. E aí eu vou comprar de quem? De quem não sabe meu nome, não se preocupa comigo, sabe? Então, hoje o posicionamento, como você diz, empresas estão se posicionando com os seus experts, Certo. porque isso é o que vai gerando conexão, vai gerando confiança, e essa confiança e essa conexão, quando a gente fala do famoso funil, Uhum. não existe mais funil linear. Ó, você que está assistindo aí, é importante falar. O funil não é mais linear. O funil agora é um círculo. Você tem que colocar alguém dentro desse ecossistema e trabalhar com ele dentro do ecossistema por um tempo, até a hora que ele vai ficar pronto de comprar. Não é mais um funil linear. Não é. Porque o cara pode chegar pronto, mas não necessariamente ele vai comprar. E você, às vezes, dá oferta para ele, Uhum. mesmo ele estando pronto para comprar, e ele não compra. E aí, o que você faz? Ah, lead perdido. Desistir do lead. Não, Não, hein? ele entra no ecossistema, fala: vem cá, eu vou colocar você num grupo nosso para você ter acesso a informações privilegiadas, a um material exclusivo. É o senso de comunidade. É isso aí, É o senso de comunidade. é isso aí, Então, vem aqui. Tudo bem você não comprar agora. Você faz parte do nosso time, você faz parte da família. é isso, Então fica por aqui. é Que isso. uma hora acontece a É venda. exato. Então esse lead não é perdido. Uhum. Então, o funil hoje ele funciona como se fosse uma comunidade. Você precisa colocar ele no seu ecossistema e alimentar ele com diferentes frentes, com diferentes assuntos. E aí, ele gerando esse nível de confiança e consciência, Uhum. automaticamente ele vai ver. Você não precisa nem ofertar para ele. Ele vai sozinho, Todos os meses. ele vai sozinho buscar o que ele precisa, porque você já tem ali uma lista de ofertas, entendeu? Então, o posicionamento hoje, ele é extremamente importante para qualquer empresa. Você tem uma empresa de brinde, uma loja, uma concessionária, qualquer coisa precisa ter cara, precisa ter rosto, Uhum. precisam ter pessoas. Não pode ser só uma vitrine como se fosse um portfólio. Isso não funciona mais. E o posicionamento tem que ser claro. Para quem eu quero vender? Ó, peraí, para aí. Frisa isso daí para o pessoal entender o que precisa. Fala, vai lá, vai lá. Então vamos lá. Para quem eu quero vender? Uhum. Qual é a dor que eu resolvo? Exatamente essa dor. E se o que eu estou vendendo é o que eu quero vender ou que é o que ele quer comprar? Esse é o maior, essa é a pergunta de todas, porque você às vezes tem um bom produto, um bom serviço, mas que você compraria. Não que os outros comprariam ou querem comprar. É diferente, cara. É muito diferente. Por isso que tem tantas boas ideias que não vão para frente, grandes produtos que não avançam. Por quê? A ideia é boa, mas as pessoas não compram. Então a primeira pergunta é: o que você quer comprar? Eu não vendo o que eu quero vender. Eu vendo o que você quer comprar. É mais fácil a conversão. Mais Porque fácil. senão eu tenho que ficar querendo te convencer a comprar algo que você não quer. E aí não tem percepção de Não, valor, não tem. tudo é muito É caro, isso aí. entende? Aí fica bem caro. Né? Porque se eu não quero comprar tudo, para mim é caro. Tudo que eu Sim, não quero comprar é caro. é isso mesmo. É isso mesmo. Cara, e assim, qualquer pessoa, qualquer empresário, porque aqui a gente fala tanto para microempreendedores como para empresários já consolidados. Qualquer pessoa pode ter uma assessoria de marketing, precisa fazer marketing? Como que é essa questão? Como que eu avalio isso? Olha, toda empresa precisa, Tá, independente do tamanho. certo. E ela pode começar com muito pouco. Vou Uhum, dar um exemplo. Isso daqui é a ferramenta que todo mundo tem. sim. Todo mundo tem um celular. Uhum, Todo mundo consegue abrir a câmera, fazer uma selfie, fazer um vídeo se apresentando.
apresentando a própria empresa, falando dos diferenciais. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa de canecas, que faz brindes ou canecas, eu posso pegar o meu celular e mostrar os diferenciais da minha caneca. Então, a ferramenta que se tem hoje, ela é até gratuita. Agora, claro, que depende de estratégia, depende de uma estrutura para fazer com que toda essa comunicação que a gente está falando, ela de fato gere resultado. E aí, por isso que você precisa de alguém profissional para isso, Sim, né? sim. Então, não é tão fácil assim. Tá. Mas existem, por exemplo, modelos em que eu vendo uma assessoria, uma consultoria de como você deve fazer isso. Legal. E eu te dou o passo a passo. Olha, você deve fazer isso, esse tipo de conteúdo, a sua comunicação deve ser desse jeito, você deve trabalhar este canal e não esse no seu momento. Então, isso é algo pontual, em que eu te dou o caminho de como você deve fazer as coisas. Certo. E tem um outro modelo em que eu faço tudo por você. Uhum. Né? E aí, obviamente, que a gente, com a estrutura que a gente tem, a gente consegue ter controle sobre tudo e fica muito mais fácil de fazer um trabalho e gerar resultados. Mas, independente se a empresa tem muito ou pouco investimento, Uhum. ela precisa aprender que a partir de hoje não, já vem de muito tempo. Sim. Se ele não tiver uma ação direcionada e intencional de marketing, seja qual for, para ter visibilidade e se aproximar da audiência, ela vai sucumbir. Porque não dá para depender só de indicação. A indicação acaba, Isso. é natural, a indicação acaba, Uhum. e aí quando ela acabar, você vai estar num nível de desespero. E nesse nível de desespero, você às vezes não tem nem investimento mais para fazer. Isso. E aí, você vai às vezes escolher o pior profissional, aquele que cobra mais barato, para te entregar nada, e ainda você vai sair com a percepção que o marketing não funciona. Putz, isso é tão comum, cara. Então, o que eu, assim, se eu pudesse deixar assim não é conselho, mas não deixa a sua lista de indicação chegar no fim para você começar a usar o marketing ou qualquer outro tipo de estratégia para adquirir cliente. Eu penso até porque, uma vez que você tem um marketing estruturado, até essa primeira lista, você consegue trabalhar ela melhor, desenvolver um marketing através dela, um marketing de indicações, né? Porque você precisa de uma estrutura. Ah, não é só falar assim, pô, me indica alguém aí. Não, tem toda uma estratégia, tem uma abordagem, tem uma fala, tem um script. E aí eu entendo que a tua empresa ajuda nesse sentido também, nessa parte de estruturar isso. Sim. Até porque, cara, hoje é o que você falou. Existe o mundo offline que muitas vezes as pessoas deixam de lado, mas estar bem posicionado de uma forma ampla no digital é essencial. Totalmente, Essencial. Dani. E o que você falou do offline, até da indicação, da abordagem, eu acho isso um ponto muito legal de ser falado. As pessoas acham que a indicação ô, Daniel, faz o seguinte, cara, me indica umas 5 pessoas aí para eu bater um papo, para eu vender o meu produto. É isso. Se fosse simples assim, tava bom. Tava bom, né? Mas a forma como você aborda, né, e como você colhe essas indicações faz toda a diferença. Tem empresas, eu conheço algumas, tá, que não fazem nenhuma ação digital, mas vivem totalmente do offline. Uhum. Mas exatamente dessa forma. Eu busco alguém que eu fiz um contato e ele não comprou de mim, não tem problema. De uma forma muito estratégica com script, consegue colher dali 10 pessoas, 10 indicações. Só que ela conversou com 5 no dia. Ela conseguiu quase 50 indicações em um dia só. E vai trabalhando em cima daquela lista. E cada vez mais indicação, e geração de indicação, geração de indicação. Então é o que eu falo. Hoje, ter clientes depende do digital? Depende em partes do digital. Mas uma outra parte depende daquela veia, daquela raiz de vendedor e não de tirador de pedido, de ir para cima de uma lista de clientes ou de clientes e buscar oportunidade. Porque tem. Só não tem quem tá esperando o telefone tocar. E não vai tocar, hein? Não vai tocar. É uma coisa que a gente percebe muito no mercado, né? Essa questão. Eu acho que o posicionamento digital é para todos, mas nem todo mundo está preparado para investir uma grana pesada. De repente, não é o momento da empresa investir uma grana pesada, por exemplo, no tráfego pago. Até porque, e aí é a questão da consultoria, dessa assessoria, de alguém olhar para a tua empresa e falar assim: você está pronto, você não está pronto. Porque eu, por empresa, eu tenho uma grana aqui, não, eu vou colocar dinheiro no marketing. Tá, mas a minha estrutura está pronta para receber? E se der certo?
Eu consigo vender? Eu consigo atender? Porque tem empresas que quebram por excesso de cliente. É maluco, mas tem empresas que quebram por excesso de cliente. Há uns anos atrás, eu participei de uma inauguração de uma lanchonete aqui no centro de Santo André e fizeram um estardalhaço na internet. Não sei o que, era uma franquia e tal, não vou falar o nome. E fizeram estardalhaço e todo mundo, não, vamos lá, vamos lá. Cara, foi um fiasco, porque tinha muito mais gente do que eles davam conta. E aí, vamos lá, se passou ali 200, 300 pessoas naquele dia, dessas 200, 300, boa parte, 70, 80% falou mal. E aí você usou o marketing para quê? Para acabar com a tua empresa. É Cara, maluco. é triste, mas é verdade. Então, entender. Por isso que eu acho importante essa questão da consultoria, dessa assessoria, de olhar para a empresa e falar assim: olha, nesse momento você vai trabalhar, vamos colocar 20% de energia no digital e 80% de energia no offline. Vamos estruturar o comercial, vamos colocar, vamos melhorar o time de vendas, vamos melhorar o teu brand, vamos melhorar o relacionamento no offline. E aí a gente vai colocando mais energia depois no digital para fazer essa atração. Faz sentido isso? Totalmente. E a BLDN, inclusive, é uma agência que a gente chama que é uma agência boutique. Hum, Não é a gente não trabalha com volume de cliente. A gente trabalha com menos clientes para que a gente tenha controle de tudo. E porque o nosso trabalho ele é personalizado. É dessa forma. sim, Porque o meu produto não pode servir igual para todo mundo. é isso. Não é uma caixinha, né? Não é. A minha camisa aqui não serve para todo mundo. Tem o meu tamanho, tem o meu jeito, cara. Então tem que ser personalizado, não tem como. E o que você disse de, olha, eu tenho uma verba de investimento, eu quero usar no marketing, é muito mais honesto da nossa parte chegar e falar assim, olha, não joga dinheiro no tráfego por enquanto, porque se você colocar dinheiro no tráfego com esse perfil do jeito que tá, você está jogando dinheiro no lixo. As pessoas vão entrar e vão achar que seu produto, seu serviço é ruim, porque visualmente não passa confiança. Olha isso. A imagem não passa. Eu vou te dar um exemplo de móveis planejados. Uhum. Você cai num perfil de móveis planejados, o cara tá lá escrito que é alto padrão. Quando você olha a imagem, parece que fizeram uma foto daquele Nokia de 1999, cara. Como assim alto padrão, né? Olha só, Aham. imagina essa empresa falar para mim, Fábio, eu quero atrair mais clientes. Fala, cara, vamos lá. Para começar a atrair cliente, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar o visual, a gente tem que mudar a identidade visual, porque essa identidade visual se comunica com o público que não compra esse tipo de produto. Tem isso também. Totalmente. Cor define isso, Certo. letra define isso. É mais ou menos o seguinte: qual que é o posicionamento da Dolly e o posicionamento da Coca-Cola? Perfeito. Certo? Perfeito. O da Coca-Cola vem o caminhão com o urso, não é? Sim. Lindo, né? Aqueles caminhões bonitos passando Aham. ali. É isso E aí. o da Dolly? Olha a comunicação como é. É Exato. alinhada para públicos E diferentes. tá tudo bem. Você só precisa entender para quem você tá vendendo. Perfeito. E não quer dizer que a Dolly vende pouco, Não. pelo contrário, Aham. né? Então, e é exatamente isso. Se eu tenho um público alinhado que eu quero, o meu produto é para alto ticket, a minha comunicação não pode ser diferente. Porque senão o que ele vai falar? Ele vai olhar e falar assim: não, isso daqui não é bom. Isso é ruim. Nunca que eu vou pagar 200 mil reais para fazer minha casa toda se eu vejo um perfil assim. Exato. Agora, se tiver diferente, isso já não é uma objeção. Ele já entra já sabendo, porque a comunicação está alinhada com o público. Então, Perfeito. o posicionamento, né, a forma como a gente vai explorar isso, né, a comunicação, ela tem que ser muito clara para o público que a gente quer atingir com o produto que a gente vende. Tá? Muito bom isso, muito bom ter clareza. E aí, nada melhor que ter um especialista para falar isso. Porque eu olho para minha empresa, né? Eu e você, empresário, a gente olha para nossa empresa e fala assim: nossa, mas é muito legal, é muito bom, meu produto é top, eu vou vender e tal. Mas quando você tem um olhar crítico, externo, a pessoa consegue enxergar coisas que você não enxerga. É a mesma coisa que funciona na consultoria, a mesma coisa que funciona dentro do processo de coach. O olhar externo consegue te fazer provocações e te tirar de uma zona de conforto, né? Ah, sempre foi assim. Cara, mas sempre foi assim. Vamos falar que esse sempre foi assim, funcionava pré-pandemia, né? Verdade? Porque era um outro tipo de compra, as pessoas tinham um outro tipo de comportamento, né? Hoje, se você não tiver um posicionamento, se você não tiver um marketing, se você não tiver uma estrutura, vai ser muito mais desafiador.
Ah, Dan, mas eu trabalho muito offline. Eu também gosto muito do offline. Só que as pessoas vão lá no meu Instagram para ver se aquilo que eu comunico no offline eu comunico no online. Se você existe, né? Se eu existo. Então, existe essa questão dessa validação. E se a pessoa olha lá e está incongruente, que o É, que pega é a incongruência. Móveis de alto padrão, 200 mil, casa toda, chega lá uma foto feita com Nokia, é isso. né? Essa questão da Exatamente. incongruência. Exatamente. E essa incongruência ela acontece em outros canais. Vou te dar um exemplo. Você tem uma empresa que tem uma certa tradição, e aí você entra no Google, e aí você vê as avaliações. As avaliações 3 estrelas e meia. E aí, qual que é o papel do marketing aí? Falou, peraí, por que eu tenho um nível de avaliação tão baixo? Porque às vezes o empresário, ele nem sabe disso. É. O dono, ele não tá nem sabendo o que tá acontecendo muitas vezes, se tem reclamação, se não tem. Então, qual que é o nosso papel também? Fala, peraí, o que tem acontecido nos últimos, sei lá, 6 meses? Quais foram os clientes que nós atendemos e qual é a nossa força para conseguir mudar esse cenário de avaliação? Porque a gente consegue, através do marketing, através de depoimento, através de prova social, e renovando essa percepção, porque isso é uma percepção do mercado sobre o produto ou serviço. E, cara, se você tem 3 estrelas, isso leva a sua empresa para baixo. Todo mundo hoje vai lá no Google, eu quero fazer consultoria com o Daniel, deixa eu ver. Aí olha lá, 2 estrelas, um falando. Ele todo dia atrasa meia hora para falar comigo. Ele prometeu isso e entregou aquilo. Cara, aquilo depõe contra você, é um problemaço. E aí, nós como marketing, a gente tem a capacidade também de gerar o quê? Vamos fazer ação específica com o consumidor. Sim. De pesquisa, de satisfação, porque isso vira insumo para a empresa e vira também uma estratégia de melhora de ranqueamento dentro dos canais. Porque Perfeito. isso vai facilitar também no momento da conversão. Exatamente. Porque, via de regra, a gente dá uma pesquisada, né? Total. Né? Aham, Eu vou no restaurante novo. Não, vou dar uma olhada lá, ver como é que tá a avaliação. é Né? isso. Tanto é que os aplicativos de alimentação, né, iFood, o que quer que seja, mostra lá o ranqueamento daquela empresa. É isso O mesmo. Google da mesma forma. Então, se você não está bem ranqueado, quer dizer que tem algum problema ali. É isso mesmo. E aí você vai acabar atraindo. Aí eu tenho um problema com isso, né? Que é atrair pessoas por preço. Porque quando você atrai por preço, o cliente que vem por preço, ele vai embora por preço. Sim, Né? Então, tem aquela frase, né? Trabalhe tão bem que você não seja contratado pelo seu preço, mas porque você é o melhor da área. perfeito. Faz Perfeito. sentido? Totalmente. E a percepção de valor, ela depende de posicionamento, ela depende de estratégia, ela depende de prova social. Uhum. As pessoas precisam ver quem já passou por você para ter a segurança de, tudo que eu tô vendo, tudo que ele tá falando, também estão falando sobre ele. Pô, agora eu fico mais seguro de avançar. É isso. Então, e aí a questão do valor não se torna mais uma objeção, ela pode ser um desafio. Uhum. Eu falo isso, né? Que a questão do valor pode ser desafiador para o cliente, mas se ele enxerga valor no serviço e ele consegue ter a percepção do resultado que vai ser gerado, ele dá um jeito. Porque as pessoas compram um iPhone de 15 mil reais, mesmo sem ter dinheiro. Exatamente. É a Então, percepção do valor. é percepção do valor, não tem a ver com o preço. Então, mas eu vou parcelar em 15 vezes, não tem problema, mas eu vou comprar, mas é porque a pessoa tem a percepção do valor. E aí, eu quero que você traga para o nosso público justamente essa questão, né? Porque hoje pode ser que alguém esteja olhando para você aqui e falando assim, cara, eu queria contratar a empresa do Fábio, mas será que eu consigo? Né? Porque existe uma estrutura, né? Você trabalha com grandes marcas, não sei se você pode citar, se não quiser, tudo bem também. Como que a pessoa consegue entrar em contato contigo, consegue te acessar, cabe no bolso? Como que a pessoa pode saber assim, não, eu não vou perder meu tempo lá e não vou perder o tempo do Fábio entrando em contato com ele? Como que funciona isso? Dentro da nossa estrutura, tem uma estrutura em que a agência, a assessoria faz tudo pelo cliente, Perfeito. e isso geralmente são para empresas, porque essas empresas já têm uma certa maturidade digital e tem também uma verba disponível de investimento Legal. que fica saudável para a empresa e é possível ser investido. Ok. Perfeito. E aí tem um outro modelo em que eu consigo fazer assessoria de forma individual.
Ah, legal. mostrando os caminhos. Então, é como se fosse uma mentoria, né? Perfeito. Uma mentoria em que eu falo assim, olha, sua empresa, a gente vai precisar fazer um diagnóstico, sua empresa está aqui. Para você mudar o cenário, você precisa fazer isso aqui. Então, é uma lista, o passo a passo do que você deveria fazer Uhum. para conseguir mudar o cenário, seja no digital, offline, comercial, etc. Então, esse serviço também a gente desenvolve individualmente. E, independente do tamanho da empresa, eu tenho absoluta certeza que cabe no bolso, porque o resultado disso ele é infinitamente maior do que o valor que vai ser investido. E eu vou dar um testemunho aqui, porque é, contratei a tua assessoria há algum tempo atrás, né? E aí as pessoas precisam entender o que elas realmente querem, né? E na época o que eu queria era sentar nas mesas certas. Não estava ligando para a quantidade de seguidores nem nada. E o passo a passo que a tua empresa me trouxe me fez sentar nas mesas certas. Se você olhar lá o meu perfil no Instagram, não tem lá muitos seguidores, né? A gente vai fazer agora um próximo trabalho para aumentar, mas é direcionado para as pessoas certas, porque eu entendi também que quantidade de seguidores não paga boleto, Não mesmo, né? não paga. Eu preciso ter as pessoas certas me assistindo. E aquilo que vocês trouxeram para mim na época, tanto do meu posicionamento, quanto dos conteúdos que foram gerados, tal, me trouxe para sentar nas mesas certas. Então, assim, fica aqui o meu depoimento para você, cara, pelo trabalho que nós fizemos juntos, né? Você prestou um serviço para a gente e foi extraordinário. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Sim. Porque não faria sentido nenhum trazer aqui para conversar comigo uma pessoa em que eu não confio. Obrigado, obrigado. Fico feliz de você ter percebido isso, dessa experiência ter sido positiva, de verdade. Fico muito agradecido e a gente tem uma grande preocupação com o cliente. Eu digo assim, é, eu não vendo serviço, porque eu enxergo do outro lado uma empresa que tem as mesmas necessidades que eu tenho, Sim? porque eu também faço por mim, né? Então eu não vendo um serviço, eu vendo, na verdade, um resultado, eu vendo uma promessa de ajudar aquele empresário a ter um cenário diferente, porque se ele está me contratando é porque ele não está satisfeito, é porque ele precisa de algo novo, e ele não consegue fazer esse algo novo sozinho, e eu consigo ajudá-lo. Uhum. Então é uma preocupação, e é algo que a gente tem assim na agência que é muito forte, a gente tem clientes de quase 3 anos. Eu não conheço nenhuma agência, pelo menos próxima de mim, que tenha retenção desse tamanho. É Isso, verdade. isso não é que assim, nossa, vocês fazem o melhor trabalho do mundo. Olha, a gente faz o melhor que a gente pode, Uhum. temos desafios, natural, como toda empresa tem, Sim. mas a preocupação em fazer com que o cliente esteja sendo bem atendido, que a gente consiga levar aquilo que ele de fato quer e precisa, e muitas vezes falando para ele, ó, não é esse o caminho, o que você está querendo não vai funcionar, ao ponto de eu falar assim, eu não consigo te atender mais, Uhum. porque o que você está querendo eu não consigo fazer e não é certo eu fazer isso. Cara, É ser honesto, ser cara. honesto. Entendeu? Isso faz toda Porque a diferença. senão eu vendo serviço, 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 mas não, porque aí no final você vai sair falando, o cara não me atendeu direito, não deu resultado, então a gente tem um compromisso. E que bom que eu pude ouvir de você aqui, que você teve essa experiência, me deixa muito Não, feliz, cara. maravilhoso. Eu queria que você trouxesse para nosso público também, como que eu faço para saber se eu estou contratando uma boa empresa, né? O que eu preciso perguntar para saber se, primeiro, antes de contratar a empresa, o que eu preciso saber sobre essa empresa de marketing? Tá bom. Primeira coisa. E depois a gente vai para um segundo nível. Contratei uma empresa de marketing. O que eu preciso saber para entender se está dando resultado? Porque é uma dificuldade das pessoas também pensar que, eu contratei o marketing hoje, amanhã eu tô milionário. Aham. Eu contratei hoje, amanhã eu tenho 100 leads. E a gente entende que não funciona assim. Então vamos por partes. Como que eu faço para saber quem contratar? Primeiro. Perfeito. Vamos lá. Se você entrar hoje no meu perfil e o da minha agência, você vai perceber que há um movimento ali, uma estética visual legal, Uhum. e muitos vídeos, né? Enfim, você vai ver que tem uma produção de conteúdo ativa. Aí alguém vem te vender, uma agência vem te vender, e você olha o perfil dessa agência e fala assim: olha, desse jeito, com esse perfil, ele tá me vendendo que ele vai cuidar das minhas redes sociais, mas ele não cuida nem da dele. Putz. Isso é muito comum. Tem às vezes ali 3 posts dizendo quem é a empresa, não tem a cara das pessoas,
não tem histórico, você não tem depoimento de cliente. Tudo bem que depoimento às vezes é difícil, tá tudo bem, mas você não consegue ter uma percepção desde quando começou, que tipo de serviço realmente faz, o posicionamento da própria empresa com ela mesma. E eu penso o seguinte: se eu não me preocupo com a minha empresa em passar percepção de valor para o meu cliente, isso já é um grande problema. Então, o primeiro ponto é avaliar de uma forma assim, o que ele faz para mim, ou o que ele está oferecendo para mim, ele faz para ele? Boa. Esse é o primeiro ponto, entendeu? A partir disso, eu quero saber quem são os gestores de tráfego que talvez participariam. Ah, você está me vendendo gestão de tráfego. Poxa, que legal. O gestor de tráfego, ele tem curso ou certificado das plataformas. Ah, a ferramenta que vocês estão me oferecendo de CRM, vocês são parceiros dessa ferramenta? Não são? Implantam de vez em quando? Tem um benchmark para me oferecer? Você pode me passar algum cliente do meu nicho que você já atendeu? Ou está atendendo? São todas perguntas simples que, se engasgar um pouco na hora de responder, desconfia, vai dar problema. Legal, legal. Então já tem aí um checklist. Já tem um checklist para você não cair, né, no conto do vigário, né? E procurar empresas sérias para trabalhar aí o teu marketing, que é tão importante, né? Porque ninguém está aqui para ficar jogando dinheiro fora. Não, com certeza. Né? Legal. Contratei empresa de marketing. O que eu preciso saber, o que eu preciso acompanhar para entender se está fazendo sentido e por quanto tempo eu preciso olhar essas métricas, né? Métricas, de preferência, elas devem, por exemplo, os nossos clientes recebem semanalmente métricas. É automático. Toda semana vai chegar no seu e-mail as métricas dizendo, independente se você, por exemplo, faz anúncios, se você tem as redes sociais. Então, número de seguidores, número de curtidas, comentários, cada conteúdo, como que está a performance dos conteúdos que foram gerados, se tem compartilhamento, se não tem, a taxa de visibilidade, tudo isso, o gênero que tá assistindo, todo esse mapeamento acontece, e de tráfego também. O próprio funil também vai chegando. Então, você investiu, vamos supor, que naquela semana R$500. O quanto aqueles R$500 geraram de leads no final? Toda semana. Tudo isso chega para o cliente semanalmente. Por quê? Não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, no fim do mês a gente conversa. Como assim no fim do mês a gente conversa? Eu vou investir durante um mês para saber se deu certo? Cara. Então você... E é comum, né? E muito, é comum. Muito. Ah, a gente envia o relatório todo mês e tal. Então, semanalmente você tem que ter um report. Não é uma reunião, mas você tem que ter uma visão de o que está acontecendo nessa semana. Porque isso é um relatório que vai para o cliente, mas ele serve para a gente também como base para definir se tá bom, se não tá bom, o que tem que mudar, se coloca mais verba em uma campanha, se diminui, se cria novas campanhas ou não. E aí, semanalmente, você tem que ter relatório. Ah, eu não tenho relatório. Mensalmente, no mínimo, você tem que ter relatório de métricas. Tá. E o que é o relatório? O relatório ele tem que vir com o que era antes e o que é hoje. Porque senão você não tem referência. Exato. Senão, como eu vou saber se tá bom ou se tá ruim? Como é que eu sei se melhorou, se eu não sei, né? Eu não sei de onde o ponto A, como é que eu sei se eu tô chegando no ponto B? É a referência. Então não pode existir, eu acho que tá bom. Não existe eu acho, existem dados. E isso é um ponto importante da nossa agência. Eu não trabalho com eu acho, eu trabalho com dados, métricas. Cara, eu acho complicado. Eu acho não tem como trabalhar com eu acho, porque eu acho é o que você acha, é subjetivo, é percepção, não é número. Número não tem eu acho, 1 mais 1 é 2 e acabou. Né? Então, quando a gente fala de ter controle sobre o que está sendo feito, eu preciso de relatório e eu preciso saber se o que foi feito nesse mês, qual foi o resultado disso. Se melhorou, se piorou, porque aí a partir disso, aí o que deve ter da agência? Uma proposta de melhoria. Olha, nós tivemos esse cenário esse mês, não foi legal. Nós vamos precisar mudar a rota. Então a nossa intenção é fazer isso, isso, isso e aquilo. Define-se novas metas, né, do que vai ser feito, e estratégias, e vamos rodar de novo. Então é uma proposta da agência do ajuste de rota. Total. Não é o empresário que vai olhar para as métricas e falar assim, eu acho que... Não, é a própria agência que fala, olha, isso aqui não está legal, precisamos de um novo criativo, precisamos de que você grave um conteúdo XYZ para poder a gente ajustar, a gente está atingindo o público X, a gente precisa atingir um público Y. Isso é o que você faz, você traz isso na reunião. Perfeito. O cliente ele tem toda a autonomia e tem todo o direito de questionar, e deve questionar. Boa.
Mas ele deve questionar, mas ele deve questionar com coerência. Dados e fatos. Dados e fatos, é isso aí. Então não pode ser de acordo com o que eu acho, deve ser de acordo com o que os números mostram. A gente estava conversando um pouco antes, né? E a gente já vai falar do período que deve avaliar isso. A gente estava conversando um pouco antes dos achismos coletivos, né? Então, o colega chega para o empresário e fala assim: mas eu acho que você devia mudar a cor aqui. Eu acho que não está boa a sua campanha de marketing. Sem base nenhuma, alguém externo vai lá e dá um pitaco, e aí o Sim. empresário vem falar contigo na reunião: mas o fulano de tal tá fazendo tal coisa. Acontece muito? Acontece muito. Esse eu acho, ele é muito comum, e a gente até estava conversando, se essa pessoa do eu acho é tão boa assim, ela que deveria ter sido contratada e não eu, porque se ela consegue ver coisas sem o relatório, Não. nossa, é um poder incrível que eu gostaria de ter, que eu não precisava nem de relatório, então. Cara, é verdade. Tem muito, é verdade. tem muito. E por isso que eu reforço muito a importância de dados e de relatórios. Uhum. Porque quando a gente tem esses dados e relatórios, isso não é para a gente, como eu posso dizer, fundamentar a nossa defesa num momento de confronto. Mas é para a gente mostrar com dados que, olha, há crescimento ou há piora, e para a gente melhorar isso daqui, também são outras métricas que têm que ser trabalhadas. Então, olha, vamos precisar de 3 criativos a mais, vamos precisar dobrar a verba de anúncio, porque isso, quando a gente fala e explica isso, no outro mês isso se reflete em resultado. Perfeito. Entendeu? Não é assim, e no próximo mês não vai ter o eu acho que melhorou. Não, a gente vai ver de novo. É gráfico. Entendeu? É análise, não pode ser baseado em achismo, tem que ser em dados. E vamos lá, pensando, contratei a empresa hoje, uma empresa de marketing hoje. Por quanto tempo é seguro eu estar com essa empresa para acompanhar esses resultados? Nem mais nem menos, né? Por exemplo, assim, eu vou ficar com essa empresa aqui 3 meses e vou ver o resultado que me trouxe. Qual é esse período de maturação, vamos dizer assim? Tem a ver com nicho ou não? É meio que... Tem a ver com o histórico da empresa. Ok. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma empresa que já tem um histórico de campanha, ou seja, já tem uma conta de anúncio, já tem um perfil ativo, já rodou anúncio, está rodando ainda anúncio, quando você entra para fazer análise, eu já tenho um ponto de partida, porque eu consigo fazer um diagnóstico e falar assim, olha, do jeito que está aqui, não está legal e dá para melhorar. Então a gente vai fazer isso, aquilo. Então o tempo de maturação ele é mais reduzido, porque já há um histórico e já há um movimento acontecendo. Então você não precisa de 3 meses para ter resultado. Se eu começar do zero, eu tenho que criar uma página no Facebook, faz 10 dias mexendo nela, porque senão o Facebook entende que você vai rodar anúncio sem ter histórico, que é golpe. Então você tem que criar a página de anúncio, você cria as contas de anúncio, vai desenvolver criativo, vai comprar dados, porque como não tem nada, você tem que começar a comprar teoricamente, os dados para encontrar as pessoas que comprariam aquele negócio. Sim. Então isso demora muito, demora 1, 2 meses muitas vezes. Então os resultados de quem não tem nada, isso que se fala desse tempo de até 3 meses de maturação, que pode acontecer antes, tá? E geralmente acontece dependendo de como é feito o trabalho. Mas precisa se respeitar isso e não pode ser colocado isso na conta da agência, porque é algo que não depende da gente, é algo da plataforma, natural. Então, empresas que não têm nada vão demorar mais tempo para performar. Isso é natural. Então, você vai ter que esperar ali 2, 3 meses para começar a ver os resultados daquele público que é bom para comprar aquilo que você quer vender. Tá vendo? É muita coisa que, se a gente não chega e conversa sobre, as pessoas ficam iludidas, né? Sim. Porque tem muita gente despreparada. Não vou nem falar que é picareta, porque tem os picaretas também. Mas tem muita gente despreparada com boa vontade que não consegue entregar o que uma empresa consolidada, já estruturada, consegue fazer. Sim. Né? Tem isso. Tem. E mais que isso, não é nem... ele entrega só uma pequena parte. Esse é o problema. Porque quando eu olho para um negócio, o problema não é o tráfego. Eu preciso levar mais gente. Não é questão de levar mais gente para comprar. Se eu levo mais gente, mas eu não tenho um bom perfil, não adianta. Sim. Se eu levo mais gente e eu não tenho um bom atendimento, não adianta. Então, às vezes, o tráfego... Às vezes não. Sempre o tráfego é uma pequena parte do que deve ser feito. Perfeito. E aí eu vou e me vendo, não, eu vou fazer o tráfego para você. E faz. E faz. Mas
mas não vai dar resultado, porque o resultado bom que esse empresário quer depende de um conjunto de ações e não de uma ação isolada como tráfego pago. Aí vai chegar no final dizendo: poxa, o marketing não funciona, investi tanto e não teve resultado, vou procurar outra agência, nenhuma agência serve para mim. É muito comum ouvir mesmo. Legal. Fábio, tem um momento aqui no podcast que é o momento Hammer, né? O que é o Hammer? É aquela pancada, aquela martelada que a gente dá na nossa audiência para sair da zona de conforto. Porque a ideia aqui é trazer conteúdo e tal, mas é provocar você para que você tome uma atitude, né? Poxa, você esteve aqui, absorveu esse conteúdo, entendeu como funciona e agora você precisa se mexer. Então eu queria te convidar a dar essa provocada no pessoal. O que você tem para falar para a galera? Se mexer, sair da inércia. Bom, posso falar para lá? Pode falar. Então vamos lá. Como eu disse aqui do próprio celular, não tem desculpa para quem tem o celular na mão se você tiver um produto ou um serviço para vender. Você pode abrir sua câmera, você pode falar para ela, você vai abrir seu Instagram, você pode fazer live, você pode fazer uma série de coisas que não depende de nenhuma agência. E outra coisa, você tem o ChatGPT hoje, que é de inteligência artificial, que pode fazer muitas coisas para você, inclusive te direcionar exatamente o que você deve fazer usando o celular para vender seu produto e serviço. Então, você não tem desculpa para isso. Caraca, pega essa. Pega essa. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Meu irmão, gratidão te receber aqui. Obrigado você. Nossa, foi uma honra. E você continue acompanhando a gente aqui nos próximos episódios. A ideia é trazer pessoas desse gabarito, desse nível aqui, para falar comigo, para falar com você, para que a gente possa crescer e ter uma expansão de mente aqui. E, claro, sempre buscando te tirar da zona de conforto, porque esse é o nosso propósito aqui no Hammer Podcast, tá bom? Grande abraço, até o próximo episódio. Fica com Deus. Meu irmão, valeu mesmo, viu? Tamo junto.